Oi pessoal, finalizando esse livro aqui, O Cérebro da Criança, onde os autores trazem estratégias revolucionárias para nutrir a mente e o desenvolvimento do seu filho e ajudar a família a prosperar. Eles trazem várias dicas de como funciona o cérebro, a parte direita, a parte esquerda, a parte de cima, a parte de baixo, e como se conecta com outras pessoas, ajudando o seu filho a ser mais próspero, a ser uma criança feliz, com a habilidade de saber lidar com as suas emoções. Então ela traz várias dicas, porque ela diz que a partir do momento que a gente conhece melhor o nosso cérebro e como ele funciona e se conecta, fica mais fácil entender e lidar com as emoções. Então, pessoal, o autor vai falar que em tempos de videogame e a televisão tornam-se babás eletrônicas de milhares de crianças e o índice de dependência da tecnologia torna-se endêmicos. Outra questão importante ganha relevância na conjuntura atual da questão, né? A forma equivocada como a tecnologia tem sido utilizada pelas famílias, muitas vezes munidos pela desculpa de que os filhos ficam mais calmos e quietos na companhia de seus smartphones e videogames, observamos a criança se distanciando do mundo real. O resultado disso é que estamos perdendo oportunidades valiosas de conexão com nossas crianças e permitindo que a tecnologia invada os relacionamentos. Este livro, ele aborda um período que vai do nascimento aos 12 anos de idade, tá, gente? Ele é especialmente para crianças pequenas, em pré-idade escolar e pré-adolescência, mas em alguns casos pode ser usado até para adolescente também, mas a dica é para criança do nascimento a 12 anos. Então, ele diz que é melhor você ter uma qualidade melhor de tempo com as crianças do que uma quantidade maior. Mais vale a qualidade do que a quantidade. E os estudos já evidenciam que quando os pais eles estimulam, né, e se conectam, interagem mais com os seus filhos, o crescimento deles é muito mais saudável e a aprendizagem é muito mais significativa. Então, para isso que é importante a gente conhecer como funciona o cérebro da criança e suas necessidades emocionais. Então, no capítulo 1, ele aborda a criação de filhos, levando o cérebro em consideração e apresenta o conceito simples e poderoso do cerne da abordagem do cérebro por inteiro e integração. No capítulo 2, ele mostra como ajudar o cérebro esquerdo e o direito de uma criança a funcionarem juntos para que ela possa estar conectada tanto com o self lógico quanto com o self emocional. No capítulo 3, ela enfatiza a importância de conectar o instintivo, o cérebro do andar de baixo, com o mais ponderado, o cérebro do andar de cima, responsável pela tomada de decisões e a percepção pessoal, a empatia e a moralidade. No capítulo 4, ela explica como você pode ajudar seus filhos a lidar com momentos dolorosos do passado, compreendendo-os melhor para que possam ser tratados de forma tranquila, consciente, intencional. No capítulo 5, ela ajuda a ensinar seus filhos que eles têm capacidade de refletir sobre seus próprios estados de espírito. E já no capítulo 6, destaca formas pelas quais você pode mostrar ao seu filho a felicidade e a realização de estar conectado com outros ao mesmo tempo, que mantém uma identidade única. E conforme os pais se tornam mais cientes e emocionalmente saudáveis, seus filhos colhem tais recompensas e tornam-se igualmente saudáveis. Tal fato significa que integrar e cultivar nosso próprio cérebro é um dos presentes mais carinhosos e amorosos que podemos dar aos nossos filhos. Na verdade, o cérebro, ele determina quem somos e o que fazemos, como é significativamente moldado pelas experiências que oferecemos como pais. Saber a forma como o cérebro muda em resposta à nossa forma de criar filhos pode nos ajudar a torná-los mais fortes e resilientes. Então, pessoal, ao longo do livro, os autores eles trazem algumas dicas, né, de como fazer essa integração do cérebro, usando a parte direita com a parte esquerda, usando a de baixo com a de cima, enfim. Por exemplo, conectar e redirecionar. Quando o seu filho estiver chateado, conectar primeiramente emocionalmente com ele, para depois que ele estiver mais controlado e receptivo, trazer as lições e as disciplinas que o cérebro esquerdo aprendeu. Quando, por exemplo, o cérebro direito estiver saindo do controle, ajude ele contando uma história sobre o que está incomodando,
ou fazer ele usar o cérebro esquerdo para encontrar sentido naquela experiência que ele está sentindo, né? Para poder ele vir a ter o controle da situação. Ou, por exemplo, envolver ele e não enfurecer. Em situações com alto nível de estresse, que envolva o cérebro do andar de cima do seu filho, pedindo que ele pense, planeje e escolha, em vez de ativar o cérebro do andar de baixo, que se relaciona menos com refletir e mais com corrigir, em reagir. E uma das dicas assim, bem interessantes, gente, é fazer com que a criança se mexa. Ou seja, fazer com que ela se movimente seu corpo. É uma dica maravilhosa. Uma outra dica é usar o controle remoto da mente. Depois de um acontecimento perturbador, o controle remoto interno permite que as crianças pausem, retrocedam e avancem a história conforme a contam, para manter o controle sobre o quanto da história elas veem. Uma outra dica também é lembrar para lembrar. Ajude seu filho a exercitar a memória, fazendo-o recordar de vários acontecimentos. Você pode também estar lembrando a criança que os sentimentos eles vêm e vão. Medo, frustração, solidão não são estados temporários, são características duradouras. Ou seja, você não pode dizer que é uma criança frustrada. Você teve um momento de frustração. Então, assim, saber redirecionar esse sentimento, essa nuvem de emoção, para poder passar. Você não é definido por aquilo que você está sentindo agora. Sentimentos passam. É isso que ela quer falar. Então, examinar. Ajude seu filho a prestar atenção aos pensamentos, aos sentimentos, imagens e sensações assim dentro dele. O ajude a tornar consciente, a falar sobre o seu mundo interior. As perguntas, né, gente, são assim perguntas que o vão fazer se sentir melhor, conforme ele vai contando. Ela diz que você, conforme vai fazendo ele contar, ele vai vendo que aquilo ali vai passando, é temporário aquele sentimento. E exercitar a visão mental do seu filho. Como isso? Ensinando as crianças a se acalmarem sozinhas e a focarem a atenção onde quiserem. Então, às vezes está passando por uma situação triste, mas você pode começar a ter uma visão mental de um momento feliz para vir a calma. Para passar aquele nervosismo, por exemplo, trazer um momento feliz à sua mente. E também uma dica maravilhosa é fazer a família ter mais momentos prazerosos de diversão. Experiências positivas, satisfatórias com pessoas com quem eles passam mais tempo. E que conectar também por meio de conflito, em vez de obstáculo, a evitar. Veja o conflito como uma oportunidade de ensinar ao seu filho habilidades fundamentais de relacionamentos. No final, na conclusão, ela também não fica em paranoia em todo momento pensar desta forma, né? Mas nas oportunidades que vocês tiverem no dia a dia, façam refletir, façam redirecionar aquele pensamento, aquela sensação, aquele sentimento. É muito importante, gente, muito importante. O cérebro da criança, ela é uma verdadeira escola para os pais. Esta frase define a opinião pessoal da autora, né? Como mãe, como pai, como psiquiatra. E a cada dia a gente aprende um pouco mais. Então, pessoal, para mim foi muito significativo ler esse livro, né? Eu sendo como mãe, educadora também. O cérebro da criança é possível, sim, liberar medos, fazer um bom trabalho suficiente com os nossos filhos, ter responsabilidade de evitar alguns erros, né, retirar alguns obstáculos da frente dele, mas também deixá-los crescer, fluir na sua jornada de vida. Então, o cérebro da criança traz que vamos passar momentos difíceis, sim, com os nossos filhos. Mas até os erros que cometemos como pais são oportunidades para que a gente venha ajudá-los a crescer, a aprender, a desenvolver como seres humanos, né, felizes, saudáveis e completamente eles mesmos, porque cada ser é único.